pessoal, boa noite. Bom, eu já falei para vocês um pouco sobre a introdução do modelo Enem e hoje eu vou falar para vocês sobre o desenvolvimento do modelo Enem. Primeiro eu queria dizer que a redação que eu vou mostrar aqui foi tirada da cartilha do Lucas Felp e eu vou deixar aqui embaixo o link para caso vocês queiram baixar a cartilha na íntegra. Tem muitas redações que tiraram nota 1000 lá no Enem 2022, então indico muito vocês a olharem a cartilha, estudarem a cartilha. Esse modelo aqui é o modelo que eu usava na minha redação e é o modelo que eu acho mais estratégico para o Enem. Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui analisando as competências do Enem e mostrando por que eu acho esse modelo tão estratégico. Mas hoje eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento desse modelo, como é. Bom, eu vou usar nesse vídeo a redação da Nicole Carvalho Almeida, de Araguari, Minas Gerais, que tirou nota 1000 no Enem 2022. E está disponível lá na cartilha do Lucas, tá bom? E antes de mais nada, parabenizar a Nicole. Parabéns, Nicole, por ter tirado a nota máxima na redação, viu? Ela começa assim: no Brasil, o artigo. Primeiro eu queria lembrar para vocês o que eu falei no vídeo em que eu expliquei a introdução desse modelo. E lá no vídeo, eu vou resumir rapidamente aqui o que eu falo lá no vídeo, é que nesse modelo de redação, primeiro você vai vir com o repertório sociocultural, depois você vai ligar esse repertório ao tema, usando as palavras-chave do tema, e a última parte dessa introdução, você vai adiantar o que você vai falar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Antes de mais nada, quando você pegar a sua redação, você olha o tema, vê quais são as palavras-chave do tema. Por exemplo, em 2022, o tema da redação foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, as palavras-chave são desafios, valorização, comunidades e povos tradicionais no Brasil. E é claro que se houver sinônimos, você pode usar sinônimos também no lugar dessas palavras. Então aqui a gente vai ver que na hora que a Nicole faz a tese dela, ela coloca assim: odiernamente, não há o cumprimento efetivo dessa premissa para a totalidade dos cidadãos, haja vista os empecilhos. Então, no lugar de desafios, ela coloca empecilhos, no que tange a valorização, a palavra-chave do tema aqui, de comunidades e povos tradicionais no país. Então, olha só, todas as palavras-chave estão aqui, desafios, empecilhos, valorização, comunidades e povos tradicionais, Brasil, país. Então, assim, não tem como o corretor falar que ela fugiu do tema, porque na tese dela estão presentes ali todas as palavras-chave do tema, ou sinônimos, né? E aí, vamos começar agora, de fato, a redação dela. Então, aqui, nessa primeira parte que está em rosinha, é o repertório sociocultural. No Brasil, o artigo 1º da Constituição Federal de 1988 delibera a garantia da cidadania e da integridade da pessoa humana como fundamento para a instituição do Estado Democrático de Direito, no qual deve-se assegurar o bem-estar coletivo. Ponto conectivo, ela botou um ponto, ela bota um conectivo. No entanto, odiernamente, não há o cumprimento efetivo dessa premissa para a totalidade dos cidadãos, haja vista os empecilhos no que tange à valorização de comunidades e povos tradicionais no país. Então você vê que ela veio com repertório e aqui nessa segunda parte ela liga esse repertório ao tema. Ponto conectivo. Nesse viés,
torna-se essencial analisar duas vertentes relacionadas à problemática. A inferiorização desses grupos, bem como a perspectiva do mercado nacional. Então, no final da introdução dela, ela termina a introdução já apresentando para o corretor o que ela vai falar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Isso é muito bom porque você já faz um planejamento de texto, você já mostra para o corretor que houve um planejamento de texto, sabe? E outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção, em todas as vezes que a Nicole botou um ponto, em seguida ela botou um conectivo. Isso aqui é elemento coesivo, isso aqui é estratégia é elemento do português para argumentação. Então, isso a gente tem que botar na nossa redação inteira. Você vê que na redação inteira da Nicole, ela, toda vez que ela bota um ponto, em seguida vem o conectivo. Ponto conectivo, ponto conectivo, ponto conectivo, ponto conectivo, ponto conectivo, ponto conectivo, ponto conectivo. E aí, vamos agora de fato para o desenvolvimento. Sob esse prisma, e aí, agora nós vamos de fato para o desenvolvimento. Como que é o modelo, como que é a estrutura de desenvolvimento desse tipo de redação, desse modelo de redação? Olha, primeiro, a nossa primeira oração do desenvolvimento vai ser um tópico frasal simples e objetivo. Você vê que ela faz isso tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. E o tópico frasal, ele tem que ser uma frase assim, simples e objetiva, só para você apresentar para o corretor o que você vai falar naquele desenvolvimento ali. Então, você vê que no desenvolvimento 1 dela, o tópico frasal dela, ou seja, a frase onde ela apresenta o que vai ser falado naquele desenvolvimento é primordial destacar a discriminação contra esses indivíduos no Brasil. Então, aqui é um resuminho do que vai ser dito nesse desenvolvimento. E aqui no desenvolvimento 2, a mesma coisa, também um tópico frasal simples e objetivo, só para apresentar o que vai ser falado naquele desenvolvimento. É relevante ressaltar a perspectiva mercadológica brasileira como fator agravante dessa realidade. Você vê que é uma frase simples e objetiva, só para apresentar o que vai ser falado ali. E você vê que aqui na introdução, ela termina a introdução falando assim: nesse viés, torna-se essencial analisar duas vertentes relacionadas à problemática. A inferiorização desses grupos, então, isso ela vai falar no desenvolvimento 1, bem como a perspectiva do mercado nacional. Isso ela vai falar no desenvolvimento 2. Vamos ver se ela fez isso mesmo? Quando a gente olha o desenvolvimento 1 dela, ela fala: é primordial destacar a discriminação contra esses indivíduos no Brasil. Então, inferiorização desses grupos, discriminação contra esses indivíduos no Brasil. Você percebe como ela vai falar da mesma coisa? E aqui no 2, a perspectiva do mercado nacional. Aí quando você vai ver aqui o desenvolvimento 2 dela, olha o que ela fala. É relevante ressaltar a perspectiva mercadológica brasileira como um fator agravante dessa realidade. Pronto. Então, quando o corretor vê uma redação dessa, não tem como ele dizer que não houve um planejamento de texto, né? Não tem como. Então, por isso que esse modelo é tão bom, sabe? E o ideal, gente, é que na hora que você pegar o tema, você destaque as palavras-chave que tem nesse tema. Por exemplo, nesse aqui é desafios, valorização, comunidades e povos tradicionais e Brasil. Então, você pegou o tema, você criou a sua tese com as palavras-chave do tema para você garantir que você não vai fugir do tema, né? Para você mostrar para o corretor que você não está fugindo do tema. E aí, depois que você fizer a sua tese, você já vem montando
o que eu vou falar no meu desenvolvimento 1 e o que eu vou falar no meu desenvolvimento 2. Porque aí você monta aqui um tópico frasal simples e objetivo para o desenvolvimento 1 e um tópico frasal para o desenvolvimento 2. Aqui você já tem praticamente o seu texto inteiro, sabe? Você já tem meio caminho andado. E aí, vamos analisar agora mais detalhadamente cada desenvolvimento dela. Antes de tudo, deixa eu mostrar para vocês como que é a estrutura desse desenvolvimento. Primeiramente, você vai fazer o tópico frasal, depois você vai vir com um repertório sociocultural, depois você vai desenvolver melhor esse repertório, de preferência, sempre que você conseguir usar as expressões uma vez que, posto que, tendo em vista que, porque passa um ar de muito argumentativo quando você consegue escrever o seu texto usando essas expressões, sabe? E, por fim, vai ter um fechamentozinho do desenvolvimento dela. Então, esse desenvolvimento é dividido em 4 partes. Primeiro, tópico frasal, depois, repertório sociocultural, depois, desenvolver melhor esse repertório e depois, fechar, dar uma conclusãozinha para esse desenvolvimento, tá bom? A mesma coisa no desenvolvimento 2, Primeiro, tópico frasal, depois, repertório sociocultural, depois, desenvolver melhor essa ideia, né? E, por último, um fechamentozinho para esse desenvolvimento. Então, 4 partes também, tá bom? Lembrando que sempre começar com conectivo desenvolvimento 1 e sempre começar com conectivo desenvolvimento 2. De preferência, na verdade, a gente tem que treinar para sempre que botou um ponto na redação do Enem, você bota um conectivo logo em seguida, tá bem? Porque tem uma competência que fala praticamente só ver conectivo, sabe? Esses elementos de coesão. Então, vamos ver, Ela fala assim, sob esse prisma, então o conectivo que ela usou para começar o desenvolvimento 1. Depois do conectivo, sempre vírgula, sob esse prisma, vírgula. É primordial destacar a discriminação contra esses indivíduos no Brasil. Ponto. Esse foi o tópico frasal dela. Botou o ponto, vem o conectivo. Nesse sentido, vírgula. De acordo com o sociólogo canadense Erving Goffman, o estigma caracteriza-se por atributos profundamente depreciativos estabelecidos pelo meio social. Então, você vê que aqui ela traz um repertório sociocultural. Ponto, botou ponto, conectivo. Nesse contexto, vírgula. Aí aqui ela vai desenvolver melhor essa ideia. Por que ela, ao falar de discriminação desses indivíduos, ela trouxe esse sociólogo canadense, ela trouxe essa ideia? Aqui ela vai desenvolver melhor. Nesse contexto, observa-se a maneira como os povos tradicionais, a exemplo dos quilombolas e dos ciganos, sofrem a estigmatização na sociedade brasileira, pois são, muitas vezes, considerados sujeitos sem utilidade para o crescimento econômico do país, uma vez que, olha como ela usa uma vez que aqui, as práticas de subsistência são comuns nessa comunidade. Então aqui é onde ela desenvolve melhor a ideia, né? E aí a frasezinha de fechamento do desenvolvimento, ponto conectivo. Dessa forma, ocorre a marginalização desses grupos, fato qual os distancia da valorização no país. Aí agora o segundo desenvolvimento, começou com conectivo. Outro sim, vírgula. Sempre lembrar da vírgula depois do conectivo, não pode esquecer. Outro sim, vírgula. É relevante ressaltar a perspectiva mercadológica brasileira como fator agravante dessa realidade. Então, esse foi o tópico frasal, onde ela apresenta ali o que vai ser falado naquele desenvolvimento. Ponto conectivo. Nessa conjuntura, aí aqui ela traz o repertório sociocultural. Nessa conjuntura, segundo a obra O Capital, escrita pelos filósofos economistas Karl Marx e Friedrich Engels,
O capitalismo prioriza a lucratividade em detrimento de valores. Aí agora ela vai desenvolver melhor essa ideia. Ponto conectivo. Nesse cenário, diversas empresas no Brasil, estruturadas em uma base capitalista, atuam a partir de mecanismos de financiamento e apoio às legislações que incentivam a exploração de territórios ambientais habitados pelos povos tradicionais, como a região amazônica, sem levar em consideração a defesa da biodiversidade dessas comunidades. Ponto conectivo. Aí agora ela vai fechar esse desenvolvimento dela, vai fazer uma mini conclusãozinha para fechar o desenvolvimento dela. Desse modo, há a manutenção de ações as quais visam somente ao lucro no mercado corporativo e são coniventes com processos de apropriação, bem como de desvalorização dos nichos sociais de populações tradicionais. Então você vê que quando o corretor ele pega essa redação, a impressão que ele tem é que essa menina ela treinou muito ao longo do ano, porque você imagina você chegar numa prova de concurso, né, na prova do Enem, em que você ainda tem um monte de questões para fazer e com o tempo corrido, com nervoso, você chega ali e você faz uma redação assim tão organizada, tão simétrica, né? Você vê a estrutura do desenvolvimento 1 dela é exatamente a estrutura do desenvolvimento 2, ó. É tópico frasal. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para mim. Ó. É tópico frasal, repertório sociocultural, vai desenvolver melhor a ideia e vai fazer a conclusão do desenvolvimento. Ó, a mesma coisa no desenvolvimento 2. Tópico frasal, repertório sociocultural, vai desenvolver melhor a ideia e vai fazer a conclusão. Então, quer dizer, dá para ver que essa menina treinou muito ao longo do ano para ela conseguir chegar aqui e o tema que for, ela conseguir fazer do jeitinho que ela sempre fez. A coisa organizada ali com a estruturazinha que ela sempre treinou, que ela treinou ao longo do ano todo. Então, essa é a estrutura do desenvolvimento, tá bom? Isso é o que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero muito que tenha ajudado. Agradecer a Nicole Carvalho Almeida por ter disponibilizado a redação dela lá na cartilha do Lucas Felpe. Agradecer ao Lucas por ter feito essa cartilha, né, esse trabalho lindo. E eu espero que tenha ajudado vocês, que ajude vocês no estudo de vocês, tá bom? Hoje o vídeo foi sobre o desenvolvimento e no meu próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é a estrutura da conclusão, tá bom? Como que deve ser a conclusão. Um beijo e pedir vocês para deixar uma curtida aqui se esse vídeo te ajudou, porque me ajuda muito. Um beijo, fiquem com Deus, bons estudos!